Boa noite, irmãos, graça e paz. Reunimos mais uma vez diante da presença de Deus, Deus que é santo, Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Estamos reunidos em culto diante desse Deus que tem sido maravilhoso, que é um Deus maravilhoso. E nós queremos, nesta noite, adorá-lo, exaltá-lo e agradecer por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é em nossas vidas. Vamos primeiramente abrir nossas Bíblias num Salmo de número 95. Salmo 95, que tem como título Convite a louvar o Senhor. Salmo de número 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, gostaria de deixar aqui 2 versículos deste salmo que nos convida a louvar a Deus, a bendizer o seu nome. O versículo 1 diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Cantemos ao Senhor com júbilo. E o versículo 6, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Esses 3 versículos, iniciando assim o nosso culto de adoração a Deus, tendo em mente que estamos diante da presença dele que é santa, presença que é gloriosa, e diante de um Deus que merece e a quem nós devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos elevar nossos pensamentos a ele em oração, uma oração de adoração e gratidão a esse Deus bondoso. Pai, nós te agradecemos por esse dia, pela semana que se findou, por esta que se inicia. Te agradecemos porque hoje, dia do Senhor, quando nos reunimos em escola dominical e ouvimos da tua palavra, e agora em culto solene, culto de adoração a ti, ó Deus, que é Deus santo, Deus soberano sobre todas as coisas. Toda honra, toda glória e todo louvor seja somente a ti, ó Pai. Que nada mais possa ser algo que impeça ou que atrapalhe a tua grandeza ou que nos tire a atenção da tua presença que é santa. Pai, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, te agradecemos, porque o Senhor tem sido misericordioso para com cada um de nós. Tem sido Deus que tem provido todas as coisas, a família, o lar, o trabalho,
recursos para a nossa sobrevivência. Te agradecemos, ó Pai, pela saúde. Mesmo aqueles que passam, às vezes, por luta de enfermidades. Pai, o Senhor permite, porque o Senhor é o Rei de todas as coisas, o Deus de todas as coisas, e tudo está sob o seu controle. Ó Deus, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, os hinos que serão cantados, sejam para honra e glória do Teu nome. Ouve-nos, ó Deus, e nos abençoe. Fala conosco nesta noite, no nome de Jesus que oramos. Amém. Nós vamos cantar um hino de gratidão a Deus, hino de número 38. Hino de número 38, Louvores sem fim. Irmãos, ainda diante da presença de Deus, nesse tempo de abertura, de devocional, de liturgia, de culto, gostaríamos de convidar os irmãos mais uma vez a abrirem suas Bíblias em Isaías capítulo 37. Isaías capítulo 37, leremos dos versículos 14 ao versículo 20. Isaías 37, versículos 14 a 20.
Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Irmãos, gostaria de destacar aqui o versículo 14 e 15 e deixar para os irmãos essa atitude do rei Ezequias diante de um momento quando ele foi ameaçado através de uma carta que ele recebeu do rei da Síria. Naquele momento, quando ele recebe a carta e que ele se sente afrontado, ameaçado, ele tem atitudes que engrandecem o nome de Deus, atitude de um servo de Deus. E gostaria então de destacar aqui esses dois versículos. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor. Irmãos, diante das lutas da vida, diante das perseguições, diante desta pandemia que vivemos, ou de outras enfermidades que nos atacam, ou de outras situações que nos envolvem, muitas vezes, família, trabalho, falta de recursos, qual tem sido a nossa atitude como cristão? Ezequias, ele não se apavorou, ele não temeu, ele não procurou socorro em homens, ele não buscou recursos próprios para, nesse momento de reflexão, nesse momento que ele precisaria de uma luz para enfrentar essa dificuldade, essa ameaça, ele simplesmente subiu à casa do Senhor, estendeu ou colocou diante de Deus a situação que seria a ameaça e orou ao Senhor. Atitudes que falam aos nossos corações, atitudes que nos orientam, nos desafia a cada dia de nossas vidas. Quando nos deparamos com vários tipos de luta, como já disse, quando nos deparamos com várias situações, como temos reagido, como temos reagido diante dessas situações. Que possamos, como crentes em Cristo, também tomar decisões que glorifiquem o nome de Deus. Deus tem um propósito em todas as coisas e quer fazer de nós testemunhas dele. E precisamos, então, nesse tempo, buscá-lo, submetendo à vontade dele, que ele nos dê essa disposição, que ele nos dê atitudes que glorifiquem o seu nome. Oremos mais uma vez,
nos colocando diante desse Deus. Pai, somos gratos mais uma vez por podermos nos encontrar diante da Tua presença. Queremos, ó Pai, nesse tempo, nesse momento de culto, juntamente com o Teu povo que nos acompanha em seus lares, ou através do sistema de alto-falante desta igreja. Queremos, ó Pai, reconhecer a Tua grandeza, a Tua bondade, os Teus procedimentos, ó Deus, e reconhecer também, ó Deus, que nós não somos nada sem a Tua presença. Obrigado, ó Pai, por essa palavra, por esse texto, por essa experiência do Teu servo Ezequias, que muito nos desafia nesse momento. Nos desafia, ó Deus, a confiarmos no Senhor em todo o tempo. Nos desafia a buscar o Senhor em todo o tempo. Nos desafia a viver uma vida de oração na Tua presença. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, que possamos assim agir, ó Pai, nesse tempo de lutas, de crise, em muitas áreas. Que o Senhor nos fortaleça e que a nossa confiança, a nossa fé, o nosso temor esteja somente no Senhor, ó Pai. Abençoe a Tua igreja, os Teus servos, líderes desta igreja, conselho desta igreja, diaconal, cada família. Pai, que a Tua mão seja sobre cada um, que o Teu cuidado venha se estender a cada um, e que possamos, ó Deus, mais uma vez, estar firmes nas Tuas promessas, viver uma vida em oração, de oração, na leitura da palavra, na busca da direção do Senhor, ó Pai. Ó Deus, faz-nos mais fiéis ao Senhor, obedientes, submissos à Tua palavra. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoe o nosso bairro, as famílias do bairro. Ó Deus, cuida de cada um. Ó Pai, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós continuamos a louvar o nosso Deus, neste momento, com cânticos espirituais. Louvemos ao Senhor que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites,
Boa noite, queridos. Graça e paz seja com todos vocês. O texto da Palavra de Deus que iremos meditar nesta noite se encontra no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Nós estamos trabalhando a série Mais que um Carpinteiro e estamos abordando no Evangelho de Marcos esta série de pregações. E hoje nós leremos o texto do capítulo 1 de Marcos, versículos 14 e 15. Antes de lermos, nós vamos orar. Pai, muito obrigado por esta noite, por este mês que se inicia, este que é o primeiro domingo de agosto. Pedimos que o Senhor nos dê um mês abençoado na Tua presença e clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, o texto bíblico diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amados, é impressionante a atitude de Jesus. Sem dúvida nenhuma, Jesus é incomparável. Jesus é a pessoa mais importante que existe. Jesus é o grande motivo da nossa alegria. Ele é a razão da nossa vida. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso exemplo. O apóstolo Paulo utiliza na sua carta aos Coríntios uma ideia de que devemos nos conformar a Cristo Jesus. Ou seja, devemos ser conforme Cristo. E é exatamente essa nossa intenção ao abordarmos este tema. Nós queremos imitar Jesus. Nós queremos seguir a Jesus. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor Jesus, a primeira obra que ele realiza no seu ministério, lembrando que no contexto do Evangelho de Marcos, nós tivemos o batismo de Jesus e a sua tentação. E agora ele está iniciando o seu ministério. E a primeira pregação de Jesus, a primeira obra que ele vai realizar é pregar o arrependimento. É a pregação do arrependimento. E eu proponho para nós, nesta noite, exatamente este tema. Mais que um carpinteiro, a pregação do arrependimento. Queridos, nós vamos dividir esta mensagem em duas partes. Nós veremos hoje uma parte desta pregação e semana que vem nós veremos a segunda parte desta pregação. Então hoje nós trabalharemos o tema o verdadeiro arrependimento e esta será a primeira parte da mensagem. Vamos lembrar um pouco do contexto, o contexto do texto que estamos inseridos. Como eu falei, amados, Jesus ele foi batizado no Rio Jordão, próximo a Jerusalém. Então ele foi batizado no Rio Jordão, num local muito próximo ali à capital de Israel, que é Jerusalém. Logo depois dele ser batizado, ele foi para um deserto também, próximo daquela cidade, e ali ele foi tentado. Depois que ele foi tentado, João Batista ele foi preso. Ele foi preso por pregar contra o pecado de Herodes. Então, ao ouvir Jesus que João Batista ele havia sido preso, o que ele faz? Ele sai da Judeia e ele retorna para a Galiléia. Galiléia era um lugar mais simples de Israel, um lugar de trabalhadores camponeses, de pescadores, e ali Jesus começa pregando o Evangelho. Ele não começa pregando o Evangelho em Jerusalém. Ele não começa pregando o Evangelho para a elite de Israel.
Ele vai pregar o evangelho para aqueles que eram mais simples, os mais pobres e os mais necessitados. E a pregação do arrependimento foi o primeiro tema que Jesus escolheu para proclamar a mensagem do reino de Deus. Então nós vamos falar nesta noite sobre o verdadeiro arrependimento. Em primeiro lugar, os agentes do arrependimento, ou seja, aqueles meios pelos quais Deus utiliza para produzir arrependimento em nosso coração. Então, o primeiro agente do arrependimento se chama a pregação da palavra. O texto bíblico declara que Jesus pregou o arrependimento. Então, o primeiro agente que Deus utiliza para produzir arrependimento é a pregação da palavra. A palavra pregada é a ferramenta que Deus utiliza para produzir o arrependimento. A pregação, ela deve ser um instrumento de Deus para o arrependimento. E, amados, a pregação da palavra, a pregação do evangelho, ela deve ser completamente cristocêntrica. Eu me lembro de João Batista, que no versículo de número 7, ele vai falar a respeito de Cristo e ele vai dizer que viria depois dele alguém muito mais importante do que ele. Então João Batista, que foi o primeiro a pregar o arrependimento, ele pregava Cristo. As nossas mensagens, elas devem ser voltadas para Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é o objetivo. Cristo é a razão. Então, a pregação do arrependimento, ela é fundamental e o instrumento que Deus utiliza para a conversão, mas ela precisa ser cristocêntrica. Uma base bíblica que podemos utilizar para isto é a seguinte: o texto de Atos, capítulo 2, versículo 37, vai nos declarar o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E o texto de Jeremias, capítulo 23, versículo de número 29, declara: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. O que está acontecendo nos dois textos? Em Jeremias, Deus está falando, não é a minha palavra o fogo e o martelo que vai quebrar a penha, que vai quebrar aquilo que é duro, que vai quebrar uma pedra. É isso que Jeremias está dizendo. E em Atos, as pessoas, ao ouvirem a pregação, o coração dessas pessoas quebrou. O coração dessas pessoas se compungiu e eles falaram: o que nós iremos fazer? Então, o primeiro agente que Deus utiliza, o primeiro instrumento que Deus utiliza para o arrependimento é a pregação da palavra. O que me leva a mostrar para os irmãos um resumo da missão de Jesus e o resumo da missão da igreja. Então veja bem, o resumo da missão de Cristo se encontra em dois textos. Mateus capítulo 4, versículo 23 e Mateus capítulo 9, versículo de número 35. Qual era o resumo da missão de Jesus? Jesus ensinava nas sinagogas, Jesus pregava o evangelho do reino e Jesus curava toda sorte de doença e enfermidade. Então, observe que essa era a tríade do ministério de Cristo: ensinar nas sinagogas, pregar o evangelho do reino e curar toda sorte de doença e enfermidade. Quando nós vamos para a missão da igreja em Atos, nós percebemos que dentre as várias coisas que a igreja realizava, 3 se destacam. Então a igreja realizava muitas coisas, mas 3 vão se destacar. O quê? O ensino, a pregação e o serviço. A igreja de Atos, ela tinha como ponto forte também essa tríade, resumida em 3 palavras gregas: ensino, didaquê, pregação, querigma, e serviço, diaconia. E se você olhar atentamente,
você verá que há uma, digamos assim, igualdade entre a missão de Cristo e a missão da igreja. Jesus ensinava nas sinagogas. A igreja de Atos também tinha o ensino, tinha didaquê. Jesus pregava o evangelho do reino. A igreja de Atos também proclamava o evangelho. E Jesus, ele curava toda sorte de doença e enfermidade, ou seja, ele servia os necessitados. E a igreja também, por meio da diaconia, ela servia os necessitados. E isso me leva a refletir numa questão muito importante. Amados, o que Deus exige de nós? Qual é a defesa que Deus exige de nossas vidas? Nós devemos defender a Deus? Eu ando me perguntando a respeito disso. Amados, eu tenho observado que tem surgido no meio dos evangélicos um forte desejo por defender a Deus. Então, assim, as pessoas atacam a Deus e aí nós vemos a igreja. Não, nós devemos defender a Deus. Sempre que alguém fala isso, né, que devemos defender a Deus, eu imagino uma formiga querendo defender um elefante. E eu procuro nas Escrituras onde que Deus nos ordenou defendê-lo. Amados, isso é algo inconcebível, né? Então nós não devemos defender a Deus. Uma outra questão é, nós devemos defender a palavra de Deus? Existe uma doutrina bíblica chamada apologia. Apologia é a defesa da fé, é a defesa das Escrituras. Todavia, amados, nós devemos defender a Escritura por meio do nosso testemunho e não do nosso discurso. Então não adianta a igreja ela ter uma sã doutrina, ela ter um profundo conhecimento a respeito de Deus e defender a teologia, se a prática dessa pessoa não condiz com sua teologia. É o que o Senhor Jesus declara à igreja de Éfeso. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, vocês têm perseverado na fé, todavia abandonaram o primeiro amor. Então não adianta eu defender a teologia se eu não tiver a prática. Logo, a primeira defesa, né, aqueles que pensam que devem defender a Deus, vocês estão enganados. Deus não precisa de defesa. E a palavra de Deus, ela deve ser, entre aspas, defendida pelo nosso testemunho. Todavia, amados, o Espírito Santo inspirou o texto bíblico. A Bíblia não precisa da nossa defesa. A Bíblia não precisa, por exemplo, da nossa defesa como aquele personagem do livro de Eli que vai atravessar um país defendendo a Bíblia para que ela não deixe de existir. Quem realiza essa obra é o Espírito Santo. Muitos já tentaram exterminar a Bíblia, destruir as Escrituras e jamais irão conseguir, porque quem a defende nesse sentido é o Espírito Santo. Então, veja bem, aos defensores de Deus, Deus não precisa de sua boa obra, mas o seu vizinho sim. Esta frase, ela é de Martinho Lutero. Martinho Lutero um dia declarou isso. Ele falou, olha, Deus não precisa da sua boa obra. Ele não precisa da sua boa ação, mas o seu vizinho precisa. O teu irmão em Cristo precisa do teu testemunho, da tua boa obra. Então você quer defender a causa do Evangelho? Seja um bom cristão. A palavra de Deus, né, aos defensores da palavra, aqueles que desejam defender a palavra do Senhor, eles não precisam, a palavra de Deus não precisa de defesa. Ela precisa, da mesma maneira, no primeiro aspecto, precisa de testemunho. E aqueles que pensam, né, um terceiro grupo que eu não citei no começo, aqueles que pensam que devem defender a igreja, o Senhor Jesus declara, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, a igreja não está fundamentada em Pedro. Se tivesse, ela já teria sido exterminada quando Pedro faleceu. A igreja está fundamentada em Cristo, e porque ela está fundamentada em Cristo, ela jamais deixará de existir. A igreja também não precisa da nossa defesa. Mas quem que necessita de nós? Qual é a defesa que Deus exige de nós?
A palavra do Senhor declara que a igreja precisa defender aquele que está com fome. A igreja precisa defender aquele que está com sede. A igreja precisa defender aquele que está doente, aquele que está aprisionado e aquele que está vulnerável. Por isso, a tríade do ministério da igreja, de ensino, pregação da palavra e diaconia é fundamental. Amados, nós devemos defender aqueles que estão passando fome, aqueles que estão passando sede, aqueles que estão doentes, aqueles que estão aprisionados e vulneráveis. E o que me entristece é que nós vemos uma igreja ousando defender a palavra de Deus, ousando defender a Cristo, ousando defender o Evangelho, mas que se esquece dos necessitados. Deus não pediu para que defendêssemos estas causas somente. Ele pediu principalmente para que lembrássemos daqueles que necessitam. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 25 vai nos dizer o seguinte, versículos 35 e 36. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então veja que aqui, no último dia, Jesus vai se lembrar disto, daqueles que defenderam o forasteiro, daqueles que defenderam os vulneráveis, daqueles que defenderam aqueles que estavam com fome e sede. Então a pregação do Evangelho, ela deve passar também por isso. Não um mero assistencialismo, mas a pregação do Evangelho deve passar, deve ir para esta questão. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Querido, veja que o Senhor Jesus, no último dia, quando ele retornar, ele vai pronunciar essas palavras. Ele não vai simplesmente dizer, vocês pregaram o Evangelho, vocês ensinaram a palavra. Além destas coisas, ele também vai dizer, vocês serviram os necessitados. Vocês socorreram aqueles que precisavam. Vocês defenderam o órfão. Vocês defenderam a viúva. A pregação do Evangelho, ela passa pelo serviço. Jesus pregava, ensinava e curava. A igreja pregava, ensinava e servia. Um outro agente do arrependimento, ainda em primeiro lugar, os agentes do arrependimento, o segundo agente do arrependimento é o Espírito Santo. Amados, os pregadores, eles são apenas instrumentos nas mãos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai soprar nos pregadores, tornando eficaz a mensagem. O texto de Atos, capítulo 10, versículo 44, declara, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então perceba que o Espírito Santo, ele é aquele que vai tornar eficaz a pregação da palavra. Jesus era completamente cheio do Espírito Santo. Por isso a mensagem, a pregação dele era completamente eficaz. Então os dois agentes, instrumentos que Deus utiliza para o arrependimento é a pregação da palavra e o Espírito Santo. Obviamente que o Espírito Santo é muito mais importante. Sem ele, a pregação da palavra não surtirá nenhum efeito. Então essa é a primeira questão da nossa mensagem. A segunda e última, nós vamos falar um pouco a respeito do falso arrependimento. Vamos conhecer o falso arrependimento. O falso arrependimento, ele possui duas máscaras que está disfarçando, ok? Então imagine comigo que essa máscara, ela vai disfarçar a pessoa. Ela vai tornar falso o arrependimento. A primeira máscara do falso arrependimento é o medo da lei. Algumas pessoas, elas vão se arrepender somente por causa do medo da lei. Imagine comigo um homem que durante muito tempo permaneceu no pecado.
Todavia, Deus lhe mostrou o risco desesperador do pecado. O coração daquela pessoa se enche de angústia e ele fica então aflito e ele até diz se arrepender do pecado. Só que não demora muito tempo. A tempestade da consciência dele é soprada então por ventos. E aquela tristeza se vai para longe e ele se tranquiliza e volta para o pecado. Algumas pessoas, elas pensam se arrepender somente pelo medo, pelo pavor do inferno. Dois personagens das Escrituras ilustram isto. O primeiro é Acabe, marido de Jezabel, rei de Israel, que num determinado momento, por causa do medo da ira de Deus, ele diz se arrepender, mas logo depois ele volta às antigas práticas do seu pecado. Judas Iscariotes também, lado a lado de Jesus, caminhando ali, responsável pela arrecadação financeira no ministério de Cristo. Judas era um dos discípulos em que Jesus mais confiava. Ele sentiu tristeza no seu coração. Mas essa tristeza, esse medo da lei, não o levou ao verdadeiro arrependimento. O medo da lei é uma máscara do falso arrependimento. A segunda máscara do falso arrependimento é uma falsa resolução contra o pecado. O que é isso? É uma pessoa que ela se dispõe a fazer novos votos. Ela vai dizer assim, não, eu nunca mais vou cometer esse pecado. Eu nunca mais vou realizar isso. Em Jeremias, a gente tem uma denúncia contra Israel. Jeremias declara o seguinte, dizias tu, nunca mais transgredirei, nunca mais vou cometer esse pecado. Mas logo o texto bíblico segue com uma denúncia do Senhor nosso Deus dizendo, debaixo de toda árvore Israel se corrompe. Ou seja, Israel dizia, nós não mais iremos adorar outros deuses, mas debaixo de cada árvore Israel se corrompia com a idolatria. O que leva uma pessoa a ter uma singela resolução contra o pecado e que não vai levar ao arrependimento? O que vai levar essa pessoa a agir assim? Duas possibilidades. Primeira, de uma situação extrema, não porque o pecado é grave, mas porque ele é doloroso. E essa resolução logo se desvanece. Então a pessoa está numa prática de pecado e ela se vê diante de uma situação extrema. Vou dar um exemplo. Se ela não parar de cometer aquele pecado, ela vai ser presa. Então ela para de cometer o pecado, porque a qualquer momento aquele pecado pode levá-la à prisão. Mas logo que essa ameaça se passa, logo que esse perigo vai, a resolução de parar de cometer aquele pecado também se vai. E ela volta à prática. Isso não é arrependimento. Uma segunda razão que leva uma pessoa a ter uma falsa resolução, ou seja, a uma falsa convicção de nunca mais cometer aquele pecado, é a do medo de um mau futuro. É o medo, por exemplo, de que aquele pecado vá trazer a morte, vá trazer uma consequência muito séria a longo prazo. Mas qual que é o problema? Um calvinista, um pastor antigo, dizia que esse tipo de arrependimento nasce numa tempestade e morre numa calmaria. Ou seja, ele nasce num momento de muito problema, de muita tristeza. E a pessoa diz, não, eu não vou mais cometer, Deus me perdoe, eu vou abandonar esse pecado. Mas logo que se torna uma calmaria, logo que aquela tempestade se vai, essa resolução também se vai. Então, amados, hoje nós trabalhamos, duas questões a respeito do arrependimento. Primeira, quais são os agentes que Deus utiliza para o arrependimento? Primeiro, a pregação da palavra. Esse é o primeiro agente. Essa pregação da palavra deve ser cristocêntrica. O segundo agente, segundo instrumento que Deus utiliza, é o Espírito Santo. Ele é aquele que vai tornar eficaz a pregação do arrependimento. Em segundo lugar, nós vimos as máscaras do falso arrependimento, que são duas máscaras. Primeiro, o medo da lei.
o medo do juízo de Deus, apenas isto. E segundo lugar, uma mera resolução, ou seja, uma pessoa que até resolve abandonar o pecado, mas isso não vai muito para frente. Na semana que vem, no próximo domingo, nós vamos avançar um pouco mais a respeito disso. E nós vamos falar a respeito dos ingredientes do verdadeiro arrependimento. Então hoje nós vimos, na pregação dessa noite, a respeito do falso arrependimento e as duas máscaras desse falso arrependimento. Semana que vem nós vamos ver os ingredientes do verdadeiro arrependimento. E como que vai ser essa mensagem? Existem 6 ingredientes, chamando assim, do verdadeiro arrependimento. Na semana que vem nós veremos 3 desses 6 ingredientes. E na outra semana nós veremos os 3 restantes ingredientes. Amados, o Evangelho de Marcos tem muito para nos ensinar. E eu tenho certeza que a gente vai caminhar um bom tempo ao lado desse precioso Evangelho. Eu te convido, você que nos acompanha pelo canal da igreja, se você não viu as mensagens anteriores, por favor, a descrição, o link está aí na descrição do nosso vídeo, você pode acompanhar e ver, e até mesmo rever as mensagens anteriores. E eu te convido, no próximo domingo, a estar junto de nós. Que Deus esteja com vocês. Nós vamos orar mais uma vez, e logo após a oração, nós receberemos a bênção do Senhor. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta noite, pela Tua palavra. Obrigado porque o arrependimento não é algo que nasce do nosso coração, mas sim vem do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor produza o arrependimento necessário naquilo que é o nosso pecado, naquilo que desagrada ao Senhor. Que o Senhor venha nos convencer do nosso erro e nos conduzir ao verdadeiro arrependimento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E agora, amado povo de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vocês, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Esmagado em tuas mãos, Deus, vinho novo farás. Eu prostrado, sim, me rendo, quero ser Deus novo, ser moldado por tuas santas mãos. Mesmo se não entender, confio em ti. Faz de mim um vaso, mostra em mim teu filho. Quero o que tu queres, teu servo eu sou. Eu venho a ti com nada, eu só a cruz me apego, Deus. Molde teu filho em mim, molde teu filho em mim. Esmagado em tuas mãos, Deus, vinho novo farás. Eu prostrado, sim, me rendo,
azul. Mostra em mim teu filho, quero o que tu queres, teu servo eu sou. Eu venho a ti com nada, eu só a cruz me apego, Deus. Molde teu filho em mim, molde teu filho em mim, molde teu filho em mim. Sim, como Cristo eu quero ser, Deus. Nele sou livre pra teu reino buscar. Aqueça meu coração com tua beleza, meu Deus. Um vinho novo, novo poder, Deus, em Cristo livre, no teu reino viver. Aqueça meu coração com tua beleza, meu Deus. Faz de mim um vaso, mostra em mim teu filho, quero o que tu queres, teu servo eu sou. Deus, eu venho a ti com nada, eu só a cruz me apego, Deus. Molde teu filho em mim, molde teu filho em mim, molde teu filho em mim. Sim, como Cristo eu quero ser, Deus. Nele sou livre pra teu reino buscar. Aqueça meu coração com tua beleza, meu Deus. Um vinho novo, novo poder, Deus, em Cristo livre, no teu reino viver. Aqueça meu coração com tua beleza, meu Deus. Faz de mim um vaso, mostra em mim teu filho, quero o que tu queres, teu servo eu sou. Eu venho a ti com nada, eu só a cruz me apego, Deus. Molde teu filho em mim, molde teu filho em mim, molde teu filho